Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre as medidas que vêm sendo adotadas pela Promotoria de Saúde de Bahia para cobrar melhorias nas unidades de saúde do município. Também vamos exibir uma reportagem sobre a ação civil pública ajuizada pela Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social para garantir calçamento em bairros de João Pessoa. Você também vai ver uma matéria sobre a decisão adotada pela Comissão Permanente de Combate à Violência nos Estádios em relação à segurança nos jogos da 2ª Divisão do Campeonato Paraibano de Futebol. No estúdio, vamos receber a promotora Adriana de França Campos. Ela é coordenadora do Núcleo de Paternidade e Nome Legal. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A Promotoria de Saúde de Bahia adotou medidas para cobrar melhorias nas unidades de saúde do município. Acompanhe mais informações na reportagem de Daniel Lustosa. A precariedade nos serviços básicos de saúde no município de Bahia é geral. Para garantir a melhoria dos serviços, a Promotoria da Saúde de Bahia já ajuizou 28 ações civis públicas. Diversas vistorias foram feitas nas unidades que servem como porta de entrada para o sistema público de saúde. A Unidade de Saúde da Família Imaculada 3 foi uma das fiscalizadas no último mês de abril pelo Ministério Público Estadual e o Conselho Regional de Enfermagem. Aqui foi constatado que a população já não busca mais para serviços básicos, como um simples curativo. Tudo isso pela falta de material. A fiscalização constatou que a situação também é precária aqui na Unidade de Saúde da Família Imaculada 2. A falta de luvas impede, por exemplo, a realização de exames citológicos. Já aqui na unidade de Manguinhos foi constatado que testes rápidos não vêm acontecendo, a exemplo do de HIV. O simples acompanhamento do peso de uma criança também não acontece pela falta de uma balança infantil. Materiais simples, assim como o termômetro, também falta por aqui. Então, o Ministério Público ele vem acompanhando as condições das unidades de saúde de Bahia desde 2013. Então, foram instaurados inquéritos civis e esses inquéritos civis eles se transformaram posteriormente em ação civil pública. Então, foram interpostas 28 ações civis públicas e essas ações agora estão em fase de execução. Então, em muitas delas já houve decisão transitada em julgado, não cabe mais recurso. E nessa fase de execução, o Ministério Público pediu para que os conselhos de saúde retornassem para ver se houve o cumprimento do determinado na decisão judicial. Usuários das unidades não quiseram gravar entrevista, mas relataram que os funcionários atendem da maneira que é possível. Apesar disso, eles alegam que a falta de material é recorrente. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem, as fiscalizações são frequentes e sempre apontam falhas na prestação do serviço. O trabalho realizado pela fiscalização do Corém da Paraíba identificou uma situação precária, como acontece no Brasil e na maioria das cidades do estado da Paraíba, onde o profissional de enfermagem, o enfermeiro, o técnico auxiliar de enfermagem, encontra dificuldades para exercer sua profissão de acordo com o Código de Ética. Né? Então, assim, a questão da falta de insumos e a falta de estrutura. Tem alguns insumos, mas faltam outros, as estruturas físicas não ajudam, e a missão do Conselho de Profissão é basicamente garantir o exercício legal e ético da profissão para proteger o cidadão. A UBS Imaculada 2 já teve ação transitada em julgado e não cabe mais recurso. Mesmo assim, inspeções comprovaram que a Prefeitura não vem cumprindo as medidas judiciais. Então, o Conselho Regional de Enfermagem retornou em 3 unidades e detectou que ainda não houve cumprimento da decisão judicial. A situação era bastante precária, inclusive houve a fiscalização conjunta com a promotoria e nessa ocasião se detectou que faltavam itens básicos, algodão, álcool, sabonete líquido e sequer pequenos curativos estavam podendo ser feitos nas unidades de saúde. A situação bastante preocupante. Na UBS de Manguinhos, os funcionários nos convidaram para entrar na unidade, mas não permitiram a gravação de imagens.
Eles alegaram que boa parte das falhas apontadas pela fiscalização já foi sanada, como a falta de balança infantil e termômetro, mas os testes rápidos continuam não sendo realizados. Segundo foi informado pela Prefeitura, houve a reposição de alguns itens das unidades de saúde e as medidas seriam adotadas, mas estamos aguardando, senão iremos adotar as medidas executivas necessárias. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde que abrangem a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e manutenção da saúde. Os municípios e o Distrito Federal, como gestores dos sistemas locais de saúde, são responsáveis pela execução dessas ações em seu território. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta e vamos falar sobre a ação civil pública ajuizada pela Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social para garantir o calçamento em bairros de João Pessoa. Este comerciante mora há 27 anos no conjunto Musso Magro, na rua Padre Juarez Vinícius Xavier, em João Pessoa. Em quase 3 décadas, a luta dos moradores é a mesma: saneamento básico. Essa rede de esgoto era uma beleza pra gente. Que tem canto deles aqui que não pode. Pronto. A outra rua lá, a falta da linha de esgoto, estão jogando na rua lá. Tá lá, ceboseira, na buraqueira da gota lá. Eles já aterram hoje, fazem o serviço hoje, amanhã tá do mesmo jeito. E essa aqui também não tem nada, essa aqui não tem nada, enquanto não tem. Depois do cemitério pra lá que tem essa rede de esgoto, pra cá não tem nada. Pra cima aqui não tem nada de coisa não, Musso Magro não tem nada pra cá. Não bastasse a falta de uma rede de esgoto, a rua consta como calçada pela prefeitura. O mesmo caso da Rua dos Mamoeiros, onde mora há 26 anos a dona de casa Francineide. Uma certa vez teve uma ação democrática ali na Associação dos Moradores e a gente teve um incrível impacto de saber que as nossas ruas, 90% do bairro, consta-se calçada e isso não é a realidade, né? No papel lá consta sim, mas na realidade, como você vê, né? É poeira, é buraco, é mato, por conta já de uma providência pública, né? E a gente vai enfrentando, quem tem criança alérgica, tem gastos, época de chuva, acidentes. Uma certa vez, mais ou menos uns 5 anos atrás, houve um buraco aqui na frente da casa da minha mãe. A coleta pública caiu aqui dentro, o carro público, né? E foi grande transtorno. Aqui a gente, moradores dessa rua, época de inverno, a gente tem que se juntar um a um para comprar aterros, para evitar os danos maiores, né? E alagamento nas nossas casas, nos nossos lares. Mas nós queríamos, né, reivindicar para que verdadeiramente saísse do papel. Diante desta situação, a 2ª Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social da capital ajuizou uma ação civil pública. A medida pede que a Prefeitura de João Pessoa execute imediatamente as obras de saneamento básico do conjunto. Em 2012, a promotoria instaurou um inquérito civil público para apurar a reclamação dos moradores. E ao longo de mais de 3 anos, o município de João Pessoa, através da atual gestão, fez diversas audiências através do orçamento participativo, convencendo esse pessoal, certo, de que isso iria ser feito. Então, se o orçamento participativo não serve
para ser uma base, certo, de se cumprir as políticas públicas administrativas, é lógico e evidente que o Ministério Público tem que socorrer essa cidadania, esse direito das pessoas, através de buscar no judiciário, através de uma determinação de obrigação de fazer que isso se cumpra sem nenhuma interferência no que se chama políticas públicas administrativas. A Prefeitura informou que encaminhou um orçamento para o Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal em busca de convênio para executar a obra. A promotoria buscou informações junto aos órgãos e constatou que o pedido da Prefeitura foi arquivado por falta de documentação. Em agosto do ano passado, foi realizada mais uma audiência buscando solucionar o impasse. A segunda Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social da capital, ela ingressou recentemente com 3 ações civis públicas que foram distribuídas no Judiciário Paraibano para a 2ª, 4ª e 6ª varas da Fazenda, respectivamente. Cada uma dessas ações diz respeito exatamente de buscar, através da obrigação de fazer, que o Judiciário determine ao Poder Público Municipal que seja estabelecido o cumprimento do que manda o Código de Postura, do que manda a Lei de Uso do Solo, do que manda toda a legislação pertinente ao urbanismo. Um laudo foi feito pela equipe técnica do Ministério Público Estadual, constatando a falta de saneamento básico em diversas ruas do conjunto. A ação civil pública requer a condenação do município de João Pessoa em danos morais coletivos, no valor de R$1 milhão, caso as melhorias estabelecidas não sejam cumpridas. É mais do que notório e público de que o Poder Público Municipal tem a consciência e tem o dever de fazer cumprir o que a legislação determina no que diz respeito a garantir a todos os cidadãos o quê? A infraestrutura, a pavimentação, a rede de esgotos, rede de escoamento de águas das chuvas, a dignidade de você ter o direito à saúde pública. A Comissão Permanente de Combate à Violência nos Estádios adotou uma decisão para garantir a segurança nos jogos da 2ª divisão do Campeonato Paraibano de Futebol. A atuação do Ministério Público Estadual começou cedo para garantir a segurança nos estádios durante as partidas da 2ª divisão do Campeonato Paraibano. A disputa está prevista apenas para o 2º semestre do ano, mas a atuação da Comissão Permanente de Combate à Violência nos Estádios já teve início. O trabalho é coordenado pelo Procurador de Justiça, Valberto Lira. Olha, ganha primeiro sabendo que ele vai a um estádio onde lhe será oferecidas as condições de segurança. E isso é o principal fator que nos preocupa. E segundo também, para que os órgãos de segurança tenham um planejamento próprio para que no dia da realização de qualquer jogo já esteja pré-estabelecido esse planejamento dos órgãos de segurança. O CREA também participa da comissão e já realiza fiscalizações a fim de garantir a segurança nas partidas. A proteção não se resume aos torcedores, mas também a todos que trabalham diretamente nos jogos. Parece que vai ter um time de Teixeira, né? E um lá de Pombal. Agora, as outras equipes, pelo que que participaram da reunião, vão utilizar já o Almedão, o Amigão, né? O próprio time de Guarabira também precisa, já foi feito um laudo, mas precisa fazer alguma coisa que possa melhorar o conforto como um todo de todos. No último dia 10 de maio, chegou ao fim o prazo para que as prefeituras que administram estádios que devem sediar jogos da 2ª divisão do Campeonato Paraibano confirmem que disponibilizarão os equipamentos cumprindo todas as medidas de segurança necessárias. O CREA mantém um protocolo de cooperação mútua com o Ministério Público já há bastante tempo e tem participado no sentido de que seja atendida às recomendações do Estatuto do Torcedor. Então, nós participamos, verificando os pontos críticos que podem causar um acidente, que tem que facilitar a acessibilidade e também com relação à segurança, não só dos atletas, mas dos árbitros, né, e principalmente dos torcedores. É no Estatuto do Torcedor, no decreto que regulamentou e também na portaria do Ministério dos Esportes, que foi publicada em outubro de 2015 e iniciou sua validade no dia 1º de janeiro deste ano. Todas as medidas de segurança estão previstas no Estatuto do Torcedor. Nós temos um laudo de segurança, que é da Polícia Militar, o de prevenção e combate a incêndio e pânico, que é do Corpo de Bombeiros, o de condições de higiene, que é da Vigilância Sanitária, e o de engenharia, que deve ser confeccionado e assinado por engenheiro devidamente credenciado e inscrito no CREA.
No próximo bloco, vamos entrevistar a promotora Adriana de França Campos. Não saia daí, o MPTV volta já já. Olá, estamos de volta e recebemos em nosso estúdio a promotora Adriana de França Campos, coordenadora do Núcleo de Paternidade, Nome Legal. Ela vai falar sobre as ações desse núcleo. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada. Para começar a nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse como se deu essa transformação de projeto Nome Legal para o Núcleo de Paternidade. Bem, tudo se iniciou na época do ex-procurador-geral Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, quando ele projetou, né, uma ação do Ministério Público. Ele quis fazer uma ação de forma planejada e organizada. E, para isso, ele implementou o planejamento estratégico, né, criando o projeto em várias áreas do Ministério Público. Na área do meio ambiente, na área da educação e na área de família. Se buscou, né, para a sociedade o que mais necessitava, que o que era no momento? Diminuir o índice de registro de nascimento de crianças e de adolescentes que não tinha o nome do pai. E isso foi feito porque houve uma pesquisa, né, nessa pesquisa se constatou que 25% das crianças e adolescentes abaixo de 18 anos não tinha o nome do pai no registro de nascimento, ou seja, 4 crianças que nasciam, uma não tinha o nome do pai no registro de nascimento. Então, diante dessa necessidade, foi criado o projeto Nome Legal, no planejamento estratégico do procurador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Então, iniciou esse projeto do Nome Legal e ele teve muito êxito, muito sucesso. Por quê? Porque realmente caiu, né? Diminuiu o número de certidões de nascimento que não tinham o nome do pai. A gente observou que a gente conseguiu fazer esse trabalho administrativamente dentro do próprio Ministério Público de uma forma muito simples e eficaz e rápida. Então, o atual procurador, doutor Bertrand Asfora, em maio de 2015, né, sabendo que todo o projeto do planejamento tinha início, meio e fim, então, como ele viu o êxito do Nome Legal, ele transformou em maio de 2015, em ato do próprio Procurador-Geral, o projeto Nome Legal em núcleo permanente. Então, ele criou o Núcleo de Promoção de Paternidade Nome Legal, que hoje funciona de forma permanente no Ministério Público, dentro do nosso Ministério Público. Desde que o projeto foi criado, muitas crianças já foram beneficiadas? Existe já uma estatística nossa que em torno de mais de 3.500 crianças já foram beneficiadas
E existem, né, já foram instaurados mais de 20 mil procedimentos de apuração. Com que frequência são realizados os mutirões de paternidade e como funciona? A frequência, assim, a gente detecta a necessidade da comunidade, né? O projeto ele é estendido em todo o estado da Paraíba. Então, atualmente, o que foi que a gente detectou? Que na comunidade dos presídios, por exemplo, como as mães, as detentas, não podiam, tinham os filhos que não tinham registro de nascimento com o nome do pai, e como elas não podiam procurar o nosso projeto, então o que é que a gente fez? O projeto, como ele é proativo, ele se desloca, né? Então a gente foi para o presídio em busca das mães que não poderiam nos acionar. Então nós fizemos mutirões dentro do presídio feminino para que a gente pudesse conversar com aquelas mães, saber todo o histórico, saber onde é que se localizava aqueles pais, para que a gente pudesse procurá-los e conscientizar de fazer o registrar aquele filho. E o que levou o núcleo a se deslocar até o sistema prisional e quais foram os resultados obtidos? O resultado foram quase 100%. Né? Nós conseguimos conversar com todos aqueles pais que foram indicados pelas detentas e na maioria, quase todos, os detentos, eles fizeram o reconhecimento espontâneo daquela paternidade. Então, tanto nós nos deslocamos ao feminino, ao presídio feminino, como também ao masculino. Por quê? Porque muitas mães compareceram ao núcleo espontaneamente e indicaram a paternidade. E a gente detectou que muitos procedimentos lá existentes eram de pais presos. Então, para que aquele procedimento não tivesse uma demanda de meses, porque para a gente recambiar, pedir o recambiamento, isso às vezes existe uma demora no sistema penitenciário. Então, o que é que a gente fez? Em vez de a gente recambiar o preso, a gente foi para o preso. A gente foi conversar com os detentos, que eram um suposto pai, para que eles reconhecessem espontaneamente a paternidade indicada. E a gente teve realmente um impacto e uma surpresa muito grande, porque foi quase 100% de reconhecimento desses presos, né? Então, a gente sempre busca, né, na comunidade aquele setor, né? A gente sempre faz aquela pesquisa. Tal comunidade está com a carência. Existem muitas crianças naquela comunidade que não têm a certidão no nome do pai. Então, quando a gente faz essa pesquisa, é lá que a gente se desloca, né? Que a gente vai para aquele foco. Por exemplo, agora, a gente detectou que na Baía da Traição, na comunidade indígena, existem muitas crianças que não têm na certidão de nascimento o nome do pai. Então, o nosso próximo mutirão vai ser na comunidade indígena da Baía da Traição. E caso os supostos pais que não façam o reconhecimento de maneira espontânea, qual o procedimento a ser tomado? Se o pai espontaneamente não reconhecer e não também se disponibilizar a fazer o exame de DNA, que, diga-se de passagem, é um grande parceiro que a gente tem no nosso núcleo, que é o Hemocentro, que esse exame de DNA também é gratuito para a população. Então, se ele também não se disponibilizar a fazer aquele exame de DNA e não reconhecer de forma nenhuma, nós, promotores de justiça, pegamos o procedimento e encaminhamos aos promotores de família para que eles possam acionar, né, uma ação de investigação de paternidade para fazer o reconhecimento daquela criança ou daquele adolescente. Promotora, quais as consequências na vida da criança que não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento? Olha, são inúmeras as consequências, né? Primeiro, o baixo rendimento escolar, baixa autoestima, revolta. E existe até casos que, pelo fato do pai não ter reconhecido, aquela criança e aquele adolescente chegou até no envolvimento no mundo do crime.
Então, isso traz uma consequência muito grande para aquela criança e para aquele adolescente que não tem o nome do seu pai no registro. Então, eu às vezes vejo casos lá que muitos deles, assim, eles não querem nem tanto a aproximação, não querem nem o bem patrimonial. É uma questão de dignidade. Eles querem no seu registro ter realmente o nome do seu pai, o nome do seu genitor. Promotora, na tua opinião, por que ainda existem tantas crianças no Brasil sem o registro do nome do pai? Eu acredito que, primeiro, pela questão patrimonial, né? Patrimonial alimentar. Quando você passa a registrar seu filho, você passa, a partir dali, a gerar direitos da linha patrimonial, sucessória e alimentar. E muitos pais se fogem disso, dessa obrigação. Então, por isso que a gente ainda vê muitos pais que ainda não registram seus filhos. Mesmo sendo gratuito. Exatamente, porque o nosso núcleo, né, o nosso trabalho, ele é totalmente gratuito para a população. A mãe não precisa levar advogado, não precisa acionar a Defensoria Pública, basta apenas comparecer com os documentos pessoais da criança, o endereço do pai, e vai ser tudo ser feito de forma gratuita e de uma forma muito rápida, porque o nosso reconhecimento ele é administrativo, né, e espontâneo. Promotora, para finalizar nossa entrevista, gostaria que a senhora orientasse as mães que não têm o nome do pai na certidão de nascimento do seu filho, como elas devem procurar o Ministério Público. Bem, nossa sede, ela fica na rua Rodrigo Chaves, é ali vizinho ao Hotel JR no centro, né? Qualquer mãe que tiver no seu registro de nascimento do seu filho, que não tem o nome do pai, pode nos procurar. Não vai ter nenhum custo, certo? Vai ser tudo de forma administrativa, de uma forma simples. O mais importante é levar o endereço do suposto pai, o local onde ele mora, o local onde ele trabalha. Para quê? Para que a gente possa localizar, certo? E conversar com esse pai, para que ele se conscientize da importância do nome do seu filho na certidão de nascimento. Obrigada pela entrevista. Obrigada também pelo espaço para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mpbb.mp.br. Até o próximo programa.